feio demais a pessoa pegar o microfone e começar a falar palavras de baixo escalão, ofendendo um, ofendendo o outro. Aquilo ali você imagina um programa como o seu, feito com tanto primor, com tanto amor, com tanto respeito. De repente vem um cara, xinga e fala palavrão e tal. Não precisa. Se você não percebe, nós xingamos tanto aqui sem nem falar o nome de ninguém. Nós não, o senhor. Nós não, senhor. Você contou uma história que eu até falei com o Altieri, eu falei, não posso esquecer. Seu Edmundo tem que fazer parte dessa história. Seu Edmundo em Salvador, quando você falou para ele, poxa, chega em Salvador com anseio de estudar, de buscar coisas novas, e vejo que, tipo, tava dando tudo errado. Você se autocritica, fala que você foi o grande culpado por não passar na universidade 6 vezes, né? 6 vezes. 6 vezes. Então, aí tem que buscar o cursinho. O cursinho, eu fiz um péssimo 2º grau, né? E aí, quando eu fui fazer o vestibular, que eu fui entender realmente que eu não sabia de nada. E como eu tinha contado a história, Edmundo, ele é o dono do Grandes Mestres, um dos maiores cursinhos de Salvador, que antes era Gregor Mendel. E o Edmundo era primo do meu primo. E meu primo falou assim, vai lá no Gregor Mendel e conversa com o Edmundo. O Edmundo vai dar uma bolsa, alguma coisa. Aí eu fui, cheguei 7 da manhã, Edmundo veio chegar meio-dia. E eu sem dinheiro pra nada, e quando o Edmundo chegou, a secretária dele falou, tem um aluno aí que quer falar com o senhor. Eu nem era aluno ainda, né? Eu tava tentando me matricular no cursinho dele. Aí quando eu cheguei, ele, sim, eu falei, eu sou primo do Marcelo. Marcelo é de Castro Alves, Marcelo que nós chamamos de Zazá, né? Marcelo Zazá. Aí ele falou assim, o Marcelo Zazá? Sim, é primo meu, Marcelo Castro. Eu falei, Aí ele, mas você é primo dele por parte de quem? Eu fui contando e tal, e moral da história, eu tenho uma prima que se chama Conceição, que é de Alagoinhas, né? Ali perto de Salvador. E Conceição também é prima dele. Nós conversando, ele falou, não, então você é meu primo também. Tá tudo igual. Aí fomos tá igual a história do Lampião, né? E imagine que um curso que na época ele custava R$1.200 e o salário mínimo custava R$400. Era 3 salários. Caríssimo. Poxa, mas é um curso que você ficou quantos anos assim naquele curso? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aí 1 ano foi um tapa na orelha, tipo, volta agora que você vai passar tudo, um baita de estudo, né? Eu estudava 15 horas por dia, de 12 a 15 horas por dia. Você tá doido. E aí eu estudava no cursinho e o que é que ele fez comigo? Ele me deu 85%, eu acho que foi de 85% a 80%. Presentão. Eu sei que foi assim, a porcentagem bem... passou de 70% e ele fez outra coisa comigo. Todas as disciplinas isoladas, que, por exemplo, eu não sou bom em história, eu não sou bom em português, eu não sou bom em matemática. No prédio vizinho ao Mendel, ele dava disciplinas isoladas. E essas disciplinas isoladas tinham um custo muito alto. E ele fez o seguinte comigo. Todas as disciplinas isoladas, você não precisa pagar nada. É tudo gratuito. Então ele me deu uma ajuda assim, fora do comum. O Xepa era humilde. Depois disso, ficou mais humilde ainda. Todas as pessoas que me conhecem de verdade, sabem que eu respeito muitas pessoas, eu respeito muitas diferenças, principalmente as diferenças sociais, né? Todas as pessoas sabem que eu sou acessível. As pessoas às vezes querem pintar uma coisa por inimizade política, mas quando as pessoas sentam comigo, que conversam, vai entender que realmente aquilo é só um factoide, que eu sou essa pessoa que todos conhecem, que todos me sentem acessível e assim por diante. Então eu acompanho o Altieri porque ele tem uma forma de escrever e essa forma que ele escreve tem 4, 5 anos que eu acompanho, é a mesma forma. Ele não muda. Ele não muda de opinião, não é aquelas pessoas que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Não, e é por isso que atrai a admiração da gente, verdade, entende? Verdade. Porque você vê que é uma pessoa que ele mantém a sua posição ali, né? E ele escreve muito bem, escreve muito e muito bem. E a gente olha o que ele está escrevendo. Tô com um produtor bom, tô? Tá, sim. E ali a gente vai acompanhando e ali vai fazendo amizade. Verdade. E assim como o Altieri, muitas pessoas, assim. Verdade. Deixa eu fazer essa pergunta aqui, Xepa, porque você, pelo que eu entendi, você é um cara muito viajado, né? Acho que você já andou por muitos estados, pelo Brasil inteiro. Conheceu o Brasil bastante. Já conheceu muita gente importante, tanto na política quanto também na sociedade, como você nos falou aí. Tem alguém dentre essas pessoas que você pode dizer que teve a sorte de conhecer? Tem. E que foi, de repente, aí uma grande inspiração para você, Xepa?
Então, a gente vai construindo, né? Vamos nos construindo conforme o que a gente vai vivendo, né? Eu conheço bastante o Brasil, conheço a Europa quase toda e bastante os Estados Unidos. Esses países, eles nos mostram a dimensão do que somos e não a dimensão do que eles são. Entende? Quando a gente passa a estudar os outros, você passa a entender a sua dimensão. Quando eu passo a entender quem é Eric Ribeiro... Quem é o Ribeiro, Quem é o Ribeiro você sabe o que... É por causa do Eric que você falou também. Que é o Ribeiro. Aí o que acontece? Quem é o Ribeiro? A gente passa a entender que quem sou eu. Sim. Porque quando eu vejo o cara puta que pariu que você é na comunicação, um cara que tem um domínio, né, do que fala, a gente entende que eu não posso simplesmente querer competir com você só porque eu quero. Se eu quero competir com você, eu tenho que no mínimo chegar a quem você é, entende? Sim. E da mesma forma é em tudo que a gente faz. Se eu quero ser um bom advogado, eu tenho que estudar. Se eu quero ser um político, eu tenho que entender realmente o que é política e entender qual vai ser o meu público, né? O que é que eu tenho para oferecer para o meu público, né? E aí você tem que entender o lugar onde você mora, de onde você veio, entender o seu país, entender como funciona a Europa. Eu estudei muito sobre como funciona cada país da Europa, os modelos econômicos, nos Estados Unidos os modelos econômicos. O que eu olhei hoje, um menino assim de uns 16 anos de idade, estava dando entrevista em um podcast e esse menino falou assim, olha, a pior besteira é o cara comprar a casa própria. A casa própria custa 1 milhão, o apartamento que eu moro, o menino falando. Eu vi. Que ele morava custava 1,5 milhão. Não tem necessidade e tal. Ele investia esse 1,5 milhão, ganhava 14 mil reais e o mesmo apartamento ele pagava 4 mil reais. Ele quis dizer que era melhor alugar do que comprar. Sim. Eu vi. Só que, cara, tipo assim, ele entende de tudo, mas ele não entende de vida. Tudo é entender de vida. Quando se tem uma casa própria, se dá à família a estrutura do lar. Não existe nada pior do que todo dia você está mudando. Hoje é um apartamento ali, amanhã é outro. Isso desequilibra você. Eu sofro isso. Desequilibra você emocionalmente. Verdade. Às vezes você está com o gás todo. O cara pediu a casa que a gente mora. Não, a mulher quer mudar uma coisinha. Não pode. Não pode mudar porque a casa não é nossa. É nossa. Por mais que você esteja ganhando rios de dinheiro, você não tem a sua estrutura montada. Verdade. Você não tem a sua raiz. E para que a gente seja alguma coisa, o primeiro ponto é se sentir dono da situação. E quando eu falo dono da situação, é dono de si, independente. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa bem interessante. Zé Leomar Almeida Volta. Ele dizia o seguinte, Xepa, na vida da gente, a gente sempre, todas as nossas decisões, você tem que olhar qual é a situação que você está naquela decisão. Toda decisão você tem que ver se você está no momento do gato ou no momento do cachorro. Na nossa vida, nós vamos estar sempre no momento do gato ou no momento do cachorro. O momento do gato, ele corre do cachorro para sobreviver. Certo. E o momento do cachorro, ele corre atrás do gato só para cumprir o ritual da sua vida. O cachorro não come gato, não come carne de gato. Ele só corre, Ótimo! Ele só corre atrás do gato para Só para poder cumprir, Quer dizer que o cachorro corre atrás do gato. Tem um cara que eu respeito muito, que é o Wendel Carvalho. Ele está entre os 3 melhores neurocientistas do mundo. E ele tem um programa chamado Protagon. É um programa que ele realiza 3 dias, né, de submersão. Fantástico, eu fiz já 2 vezes o Protagon. E o Protagon é uma coisa que ele faz você mergulhar em todas as emoções. Ódio, amor, alegria. E você tem que mergulhar nessas emoções e sair delas. Depois ele ressignifica momentos da sua vida que lhe deu algum trauma, né? E isso faz com que você seja mais forte. Eu não me preocupo com nada. Fulano está comigo na política, saiu. Política é assim, é um jogo de xadrez. Amanhã você vai lá e vê quem pode substituir. Eu não ligo com nada. Eu tenho que me habituar com aquilo que me fere. E aquilo ali você passa e acabou. O cara botou no site, shape isso, shape aquilo, eu não tô nem aí. Eu dou um tranquilo, que você nem... Você sabe o que você é, você acabou, sabe eu não tô nem um pouco fez. preocupado com essas coisas. Eu me preocupo com o que eu faço realmente, com o que eu faço de errado. Se eu fizer algo errado, eu tenho que me preocupar. Mas se eu não fiz nada, eu tô vivendo tranquilamente. Pode deitar, pode rolar. E assim, todas as pessoas criam uma determinada cilada. Primeiro eu durmo, acordo tranquilamente, vou pensar como é que eu saio daquilo.
tranquilamente. E todas as vezes eu consegui sair de tudo. Eu nunca almejei uma coisa para não conseguir até hoje. Nunca. Que bom, que bom. E aí me perguntaram na entrevista no portal Nova Lapa FM, por que Xepa? E eu falei, cara, levei até uma bronca depois te falo. Sim. Falei, cara, porque não se joga pedra em árvore que dá fruto. Ou que não dá fruto. Colocou lá na matéria, tá? E no final do por que é? Eu falei, não, porque eu tenho 10 anos de região. Eu estou aqui em Lapa, trabalhando com política também desde 2012, quando você iniciou também lá. Fomos nos conhecer depois, né? Muito tempo. E você levou muita pedrada. Sim, muita pedrada. Inclusive, ultimamente, né? Você levou muita pedrada. Muita pedrada. Como que você se sente, né? Ter tido relacionamento com pessoas dentro da política que depois que você olhou para o lado, falou, poxa, não era o que eu pensava. O primeiro ponto é assim. Divergência sempre tem, né, Kel? Você com sua esposa, com sua família, com amigos políticos. Mas quando se tem bom senso, quando se tem gratidão, ninguém joga fora ninguém assim, do nada. Então, quando você vê que as pessoas querem da política mais do que ela pode oferecer, elas não têm respeito pelas pessoas. Elas simplesmente descartam e ainda quer desmerecer quem é a pessoa. Só que, quando se tem Deus, e Deus não é utopia. Deus não é só simplesmente falar em Deus. Quando a gente tem a proteção de Deus, a gente tem uma força maior do que qualquer outra força. Quando a gente respeita, que a gente tem temor por Deus, Deus de verdade, a gente não teme qualquer coisa. A gente não abaixa a cabeça para nada. E a resposta sempre vem. Aquelas pessoas podem lhe humilhar, podem tentar lhe massacrar por um tempo, mas aquilo é muito superficial, é muito rápido. E não sei se você percebe, que as pessoas não dão atenção. É como se fosse uma carroça vazia. Ela bate, bate, bate e ninguém está nem aí para ela. Porque foi isso que aconteceu. Latiam e depois passou. E aí você vê que... não sei se você jogou Dota, Warcraft. É um joguinho. Eu tentei. Então, quem jogou Dota, o mapa Warcraft, vai entender o que eu estou falando. Quando a gente monta a nossa equipe de jogo, a gente tem que ter muita cautela quando você alcança uma dimensão muito grande da sua cidade. Por quê? Ao passo que a sua cidade vai crescendo, você vai criando defesas. E uma coisa muito importante, você tem que ver que a cidade que não se organiza, ou a pessoa que não se organiza, a sua própria defesa pode vir contra você depois. Entende? Sim. Você pode dar ao seu opositor armas que você adquiriu e botou no lugar fácil. Por exemplo, a gente compra determinadas armas e dou para um soldado. E ele está ali na divisa do meu jogo. O soldado que ganhar dele vai pegar as armas dele e vai utilizar contra a gente. Então, assim, a pessoa muito sem cautela, ela utiliza armas muito pesadas contra o próximo e deixa muito à margem essas armas. E essas armas poderão ser usadas contra elas mesmas. E você viu o que vem acontecendo. As pessoas que usaram determinadas pessoas contra mim, hoje essas mesmas pessoas estão indo contra elas e sem ter nenhum incentivo meu. Eu não quero nem saber, estou fora disso aí. Mas você vê que as suas armas estão sendo usadas contra você. Não teve cautela ao montar o seu jogo. São pessoas sem bagagem. São pessoas que caem de paraquedas. Xepa, que bacana receber você aqui, cara. Obrigado, acho que você tem muitos admiradores aqui em Bom Jesus da Lapa, em toda a região. Sim, A internet bombou de quando nós colocamos Vem Aí o Xepa, né? Inclusive São Félix do Corinthians em peso. A primeira coisa que as pessoas achavam que eu ia descascar, né? E assim, o Xepa não é só paz e amor, não. Xepa tem o Xepa também quando tira... O que é preciso para tirar o Xepa do sério, assim? O que é preciso? É muito difícil, sabe? É difícil? É muito difícil porque eu tenho uma certa cautela ao falar, né? E assim, eu não... Agora, assim, se a pessoa futuca muito, a pessoa mesmo, porque... Mas é o Xepa mesmo, não é o prefeito Xepa, não. Ou existe o prefeito e outro Xepa? É o mesmo cara? É o mesmo cara. É o mesmo cara? O prefeito e Xepa é igual, não tem diferença. E assim, as pessoas têm, principalmente na política, os políticos são muito covardes, né? Eles ficam usando pessoas para falar o seu nome, e eu sou advogado, eu sei que você não tem nem prova de que foi aquela pessoa, pelo menos uma prova concreta, você sabe que foi ela que fez. Mas assim, quando ela tem a cara de pau de falar, igual eu tô falando aqui, eu também tenho a cara de pau de... Aí agora o jogo aumenta, né? Aí a briga agora você vai ver quem é o Xepa de verdade. A gente faz política sem precisar bater em ninguém, né?
Você vê que o que é ruim, ele se destrói sozinho. Se bater em alguém já dói só de ouvir, né, cara? É feio demais a pessoa pegar o microfone e começar a falar palavras de baixo escalão, ofendendo um, ofendendo o outro. Aquilo ali você imagina um programa como o seu, feito com tanto primor, com tanto amor, com tanto respeito. De repente vê um cara, xinga e fala palavrão e tal. Não precisa. Se você não percebe, nós xingamos tanto aqui sem nem falar o nome de ninguém. Nós não, o senhor.